A aula de hoje é sobre redes de segunda ordem. Eu vou explicar os itens principais do guia experimental de forma intuitiva sem usar equações diferenciais. Circuito LC. Considere um pêndulo como este aqui que está balançando, né? Quando o pêndulo oscila, ela converte energia potencial. Quando a bola está aqui na parte superior, a energia está armazenada em forma de energia potencial. Na parte baixa, essa energia potencial se converte em energia cinética, né? E do outro lado, a energia volta a ser convertida em energia potencial. Então, aqui energia potencial vira energia cinética, depois potencial, cinética, potencial, cinética, né? Potencial, cinética, potencial, cinética, potencial, cinética, assim sucessivamente, né? Se não houvesse perdas de energia por atritos, resistência de ar, etc., o pêndulo ficaria oscilando para sempre. Mas na prática, todos nós sabemos que os atritos fazem com que o pêndulo pare de oscilar depois de um certo tempo. Em eletricidade, o circuito LC possui analogia com o pêndulo acima. Aqui temos o capacitor carregado, né? O capacitor carregado descarrega a carga elétrica através do indutor. O indutor fica carregado magneticamente, né? E a energia armazenada magneticamente no indutor carrega o capacitor em sentido contrário. Depois a corrente corre no sentido inverso. Isso aqui está os quadros isolados, né? No começo da história, o capacitor está carregada. Aí o capacitor está carregada, aí começa a circular corrente saindo do capacitor, passando pelo indutor e descarregando o capacitor e carregando o indutor magneticamente. Aí o capacitor descarrega mais ainda e o campo magnético aqui no indutor aumenta. Aqui no quadro 3, o capacitor está completamente descarregado e o indutor está carregado, a energia está armazenada no indutor de forma magnética. Como o indutor não quer que não resiste à mudança de corrente, né? Aqui está circulando corrente, ela quer que continue circulando corrente. Então aí o indutor, né? A energia magnética começa a diminuir e começa a carregar capacitor aqui com carga contrária à carga inicial, né? Inicialmente tinha carga positiva e negativa, aqui está começando a carregar com carga positiva embaixo e negativa em cima, tá? Aí indutor descarrega mais e o capacitor carrega mais, né? Aqui fica com carga mais forte. Aqui nesse quadro 6, o capacitor está completamente carregada com carga de polaridade oposta à polaridade inicial do capacitor, tá? E o indutor está completamente descarregado. É como se aqui tivesse o pêndulo tivesse na parte alta, né? Aqui o pêndulo está na parte baixa, só que movendo com velocidade, e quando chega aqui, o pêndulo está do outro lado com energia carregada na forma de energia potencial, né? Aí depois volta, né? E isso se repete, né? Agora corrente circula em sentido contrário, né? Até que capacitor descarregue, né? E o indutor esteja carregado. Depois chegando aqui, né? Aqui e depois volta à situação inicial. E se a energia é transferida do capacitor para o indutor e vice-versa. Se não houver resistência, esta oscilação duraria para sempre. Só que, evidentemente, isso não dura para sempre, porque os fios têm resistência, que o fio da bobina tem resistência, que existe perda de carga através do dielétrico do capacitor, etc, etc, né? Então, isso aqui não continua para sempre, né? A frequência de oscilação natural, isto é, a frequência na qual esse circuito vai oscilar, né, quando está isolado de qualquer outro sistema,
também chamado de frequência de ressonância de circuito LC, é dado por essa fórmula, 1 sobre LC raiz quadrada radianos por segundo, ou, aqui deu, peraí, aqui vamos consertar aqui, é π, vamos ver se aparece π, 2π, aí pronto, 2πLC é Hertz, né, um ou outro, tá? Aqui em forma angular e aqui em Hertz. Agora vamos acrescentar nesse circuito aqui, né? Nesse circuito vamos acrescentar um resistor aqui, né? Tá, acrescentamos um resistor e acrescentamos também um gerador de onda quadrada, que é como se fosse esse gerador de onda quadrada, é quem vai dar uns petelecos no pêndulo aqui. Para pêndulo ficar balançando por mais tempo, né, a gente tem que, de vez em quando, tem que dar um empurrãozinho, né, no pêndulo. Quem vai dar esse empurrão é esse gerador de onda quadrada. Acrescentamos a gente tinha, bom, nesse circuito original só tem indutor e capacitor, mas vocês sabem que todo indutor tem uma resistência parasita associada que não tem como tirar, né? Então nós temos um indutor real de 170 mA, aí tipicamente tem um resistor de parasita, né, de 200 ohms, que é dada pela resistência do fio do indutor, tá? Além disso, além dessa resistência de 200 ohms, nós acrescentamos de propósito um potenciômetro, um resistor variável de 10 kΩ, tá? E nós acrescentamos aqui um gerador de onda quadrada, que é quem vai fornecer energia para esse circuito ficar oscilando, tá? Aí o que acontece? Quando o valor desse resistor aqui, potenciômetro está com valor mais ou menos baixa, né? Nós temos esse tipo de resposta aqui na tensão em cima do capacitor, tá? Se o valor do resistor for suficientemente baixo, né, tem pouca resistência, o circuito começa a oscilar quando a tensão da onda quadrada muda de valor, aqui, que seria equivalente a dar tapinha, né, no pêndulo. Aqui deu uma tapinha, aqui, esse vermelho é a tensão do gerador de onda quadrada, tá? Quando você dá uma tapinha, esse circuito oscila, tá? Só que essa oscilação cai para zero porque tem resistores aqui que dissipam energia, né? Tá? Quando dá outra tapinha aqui, quando tá 10 volts passa para o 0 volt, é como se desse uma outra tapinha, né? O pêndulo parou de mexer, você dá uma outra tapinha e o pêndulo começa a balançar novamente, né? Esse é o circuito aqui, tá? Se a gente for aumentando o valor do resistor, o circuito continua oscilando, mas para de oscilar rapidamente. Ele é como se o pêndulo estivesse tudo enferrujado, né? Aí você solta o pêndulo, ele vem aqui, ele faz esse movimento e para, né? Aqui, ó. Ele fez esse movimento e parou. Ele mexeu aqui e parou, né? Tá? Aí, aqui nessa situação, nós temos ainda resposta oscilatória, porque ele foi por um lado e voltou. Agora, se você aumenta mais o valor do resistor, né, o pêndulo não chega a oscilar, ele chega devagar, né, e para no meio. Aqui, ó, aqui, o pêndulo aqui, né, não chegou a ir para o outro lado antes de parar, né? Nessa situação, em que não existe oscilação do pêndulo, mas o pêndulo vem e para no meio, aqui, esse verde aqui, né? O gráfico verde, nós dizemos que temos resposta superamortecida. E existe a resposta criticamente amortecida, é o ponto de transição da resposta oscilatória, que o pêndulo vai para um lado e volta, né? E quando ele para de ir para o outro lado e para, né? Essa é a transição entre essa resposta e esta resposta, certo? Aí, aqui na oscilação subamortecida ou oscilatória, né? Resposta subamortecida ou oscilatória, aí a apostila pede para determinar experimentalmente a frequência de oscilação amortecida, né? A amortecida ômega D. Como é que a gente calcula esse ômega D?
frequência de oscilação amortecida é menor do que a frequência de oscilação sem amortecimento. Aqui, ó, isso aqui é frequência de oscilação natural, sem amortecimento, tá? Quando o pêndulo que não tem um pêndulo que não tem atrito, ele oscila numa certa frequência. Quando você coloca atrito, ele começa a diminuir a oscilação, né? A oscilação vai diminuindo e o período começa a ficar mais lento, mais longo, né? A frequência começa a ficar maior, tá? Peraí. Peraí. Período fica maior e frequência fica menor, tá? Então ele começa a oscilar mais devagar, né? Quando não tem atrito, oscila rápido. Quando tem atrito, vai diminuindo a oscilação e oscila mais devagar, tá? Então, aqui, essa frequência de oscilação ômega D é menor do que a frequência de oscilação quando não tem resistência, tá? E como é que você pode medir esse ômega D a partir do gráfico? Aí você pega um pico aqui, um pico alguns períodos mais para frente, aqui é 1, 2, 3, 4 picos para frente, você pega instante de tempo, calcula ΔT e divide pelo número de períodos, né? Aí você vai obter período de oscilação amortecida. Você calcula 1 sobre período de oscilação amortecida, você obtém aqui o ômega D ou FD, né? Tá? Outra coisa que você consegue calcular a partir desse gráfico, né? É o fator de amortecimento alfa. Fator de amortecimento alfa, você pega a altura aqui, você pega essa altura, isso aqui vai ter caindo exponencialmente. Aí você consegue, a partir desse, tem que pegar a equação que está na apostila, né? E aí você consegue calcular a partir desses dois pontos, a altura e os tempos, consegue calcular o alfa através do gráfico, tá? Aqui nessa apostila de aula introdutória, eu não pus aqui a equação de exponencial, tá certo? Então, você primeiro calcula aqui FD e alfa, e aí compara com o fator de amortecimento teórico, que é dado pelo alfa igual a R sobre 2L, e o frequência angular amortecida teórica, que é dado por essa fórmula aqui. Vocês calculam ômega D e alfa e compara ômega D e alfa teóricos e compara com ômega D e alfa calculados a partir dos valores dos componentes, tá? Então, basicamente, o que vocês têm que fazer durante o que é experimentar o simulado é isso que descrevi até aqui, tá bom? Tá.